Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Feliz Páscoa para você. Deus te abençoe. Que a ressurreição de Cristo reine na sua vida. Ressurja, ressuscite aí sonhos, projetos, visões, seu amor por Deus. Sabe, que o amor de Jesus Cristo possa invadir a sua casa no dia de hoje. Amém? Eu tô aqui na igreja cercada de carros. Lá dentro tá acontecendo culto. A gente tá aqui desde 6 horas da manhã. Acordei hoje 4 horas para conseguir chegar a tempo. E tá sendo uma bênção lá dentro, mas eu não podia deixar de vir aqui, né, pra tá trazendo a nossa palavra. Aqui é perto do aeroporto, aí toda hora passa avião. Então, vamos fechar que tá friozinho, tá gostoso. Mas é isso, para trazer aqui o meu Feliz Páscoa para você, também a palavra que o Senhor quer trazer pra gente no dia de hoje, para falar também, compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Não sei se vai dar tempo, mas a princípio eu não quero me delongar muito agora. A princípio a gente vai ler a palavra, vai ver o que o Senhor traz e depois, se possível, se eu tiver tempo hábil, apesar de que lá dentro tá acontecendo curso, eu quero correr para lá, mas tem uma coisa queimando no meu coração e, se possível, compartilhe aqui agora, senão a gente compartilha em outra oportunidade. Vamos começar orando, né? Amém, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por este dia, sabe, Deus, que o Senhor fez, e logo nas primeiras horas, sabe, Deus, por podermos vir à tua casa, Pai, celebrar a tua vida, a tua ressurreição, aquilo, Deus, que nem a morte pôde conter o Senhor, Deus, sabe, nada pôde te segurar naquela sepultura, mas o Senhor ressurgiu, ressuscitou, e agora, Deus, isso é para sempre, isso é eterno, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Muito obrigada, Deus, isso nos dá vida, nos dá esperança, nos enche de vigor, de renovo, sabe, Pai? Renova as nossas esperanças a cada dia. Nós estamos hoje no último dia do mês, Pai, e agradecidos e podendo, sabe, Deus, contemplar o amanhã através de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então é maravilhoso demais, e que hoje isso possa, sabe, Deus, estar resplandecendo na vida e na casa de cada um aqui, Deus. É o que eu oro, que eu te peço. Te peço, Deus, dá-nos a tua palavra, a tua voz, sabe, Deus, que seja forte e edificante em nossas vidas. Que essa palavra no dia de hoje nos traga vida. Em nome de Jesus, e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Gente, eu vou compartilhar, porque eu acho que é muito poderoso. Meu Deus, estava ligado. Tomara que eu tenha bateria para ir embora. Seguinte, gente. Hoje, quando eu saía de casa, sabe que quando você tá dirigindo assim, tava tudo escuro, aí de repente tinha um carro, eu não sei de onde eu ouvi, mas eu comecei a ouvir tipo umas buzinadinhas assim, e eu virei e eu falei, gente, imagina se agora a gente saísse gritando e falando, Jesus vive! Jesus ressuscitou! Jesus vive, Jesus vive! E aí eu passando, e aí de repente me veio um pensamento, porque ontem eu assisti uns 2 filmes que mexeram comigo. E um deles era a respeito de uma pessoa, o nome do filme é A Informante, e eu, para variar, eu vou dar o spoiler aqui. E era a respeito de uma pessoa que trabalhava como policial, mas ela tinha contato com a ONU, e ela estava na Bósnia, e ela começou a perceber, né, a descobrir um crime organizado, onde haviam pessoas sendo traficadas, mulheres sendo traficadas, né, para tráfico, né, de humano, tráfico sexual e tal. E o filme foi muito forte para mim. E o filme é muito forte.
Quem tiver interesse, assiste depois. O filme é muito forte, o filme vai trazer imagens fortíssimas e o filme vai trazer uma realidade da qual a gente vive tão distante. E hoje, enquanto eu pensava, sabe, em fazer isso, e nesse filme essa mulher luta muito contra isso. Tá. Ela luta muito contra isso e no final das contas o sistema vence, meio que vence. Bom, enquanto eu pensava em fazer isso, em sair gritando Jesus vive, Jesus ressuscitou, me veio à mente o pensamento de que algumas pessoas podem virar e podem pensar, ok, o que isso muda a minha vida? O que isso vai mudar hoje? O que isso vai mudar amanhã? O que isso vai mudar depois? Pra mim, tá normal. Eu tô aqui. Talvez essas mulheres pensam nisso. Pensam que não há esperança. Aquela mulher daquele filme, ela prometeu para aquela menina, para uma menina que estava sendo muito abusada de maneira horrorosa. Ela prometeu para aquela menina que a ajudaria. E aquela menina foi morta. E algumas pessoas estão talvez em situações assim, sabe, gente? Em situação de que Jesus vive, Jesus ressuscitou, é apenas uma frase de efeito, é apenas uma frase bonita. E hoje eu tô aqui e eu não queria, eu queria compartilhar isso, mas ao mesmo tempo eu falei, vamos deixar a palavra falar, né? Mas eu tô aqui, gente, porque e todos os dias eu venho aqui porque eu acredito muito nessa palavra. Enquanto eu ouvi aquilo, aí muitas das vezes a gente vai, assiste um filme desse e ele é baseado em fatos reais e a gente volta e vai para nossa cama tranquila e calma e fala, ok, caraca, isso tá acontecendo no mundo mesmo. E vira, coloca o travesseiro assim, deita e dorme. A gente não pode, gente. A gente não pode se conformar, gente, pelo amor de Deus. Sério, 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 sério. E se eu tô aqui hoje é porque eu acredito que a única coisa que muda é isso aqui, ó. Eita, poxa, minha Bíblia tá um pouco feia, mas é porque eu carrego muito ela na bolsa. É a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Lá dentro tá pregando, sabe o quê? A Páscoa não é doce, a Páscoa é poderosa. Ela não é doce. Sabe, tem um monte de criança aqui dentro e é outra coisa que eu me alegro muito. Tem um monte de criança aqui dentro, de pais que levantaram seus filhos 5 horas da manhã e trouxeram para dizer: a Páscoa é importante que você levante e saiba que existe um Jesus, sabe, que ressuscitou, que nós, sabe, podemos ter um almoço perfeito, maravilhoso, e nós vamos comer chocolate mais tarde, mas a Páscoa não é sobre isso, a Páscoa é sobre um Jesus que ressuscitou, a Páscoa é sobre um Jesus, sabe? E essa palavra, gente, ela é maravilhosa dentro das igrejas, dentro da nossa casa, dentro do nosso Brasil, mas ela não pode ficar apenas conosco. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas passando por coisas muito difíceis no mundo hoje. E eu acredito, provavelmente eu não sou uma pessoa, isso daqui que eu tô fazendo talvez não alcance uma pessoa na Bósnia, uma pessoa que tá sendo abusada, ou talvez não alcance um abusador da Bósnia, ou talvez não, mas eu acredito, existe um ditado, não sei, que a gente está a algumas pessoas de distância da pessoa mais importante do mundo, ou seja, né, do presidente da América, da rainha da Inglaterra, que eu tô a algumas pessoas. Então, por exemplo, se eu tô falando aqui com você e você multiplicar isso aonde você trabalha, onde você vive, com quem você convive, talvez nós tenhamos a condição de chegar com essa palavra, a única coisa que liberta, que transforma. Eu acredito, é porque eu acredito muito nisso. Se você acredita também, você precisa fazer com que Jesus Cristo chegue a mais pessoas. Chegue nos lugares
onde você talvez não imagina ir, onde você não imagina tocar, mas fale, faça algo, manifeste essa palavra de alguma maneira, senão é inválido a gente falar e tá lendo aqui todos os dias. Então é isso, vamos começar a leitura. E é isso. Então vai dizer o seguinte, no capítulo 24, versículo 1, Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. Vamos parar aqui rapidamente para a gente entender essa parte. Então vai dizer que o rei Joás, ele começou a governar com 7 anos de idade. Olha a importância de você estar educando. E vai dizer que o sacerdote Joiada foi ali o mentor, a pessoa com o qual levou ele para o trono, mas continuou também educando ele. E ele, enquanto viveu o profeta, o sacerdote Joiada, ele fez o que agradava a Deus. Tanto que ele, em um determinado momento, sentiu no coração de arrecadar os impostos, devidos para estar reparando o templo que Atalia havia destruído na época e até os filhos dela, haviam destruído ali na época que eles reinaram. E essa parte é interessante, vai dizer, quais são esses impostos, e eu gostaria de relembrar aqui entre a gente, que está lá em Êxodo 30, do 11 ao 16, mas eu quero ler só a passagem, só o versículo 15, que vai dizer o seguinte: quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Gente, todas as vidas importam do mesmo jeito para Deus, sabe? Não existe rico mais importante, não existe pobre menos importante, não existe quem mora nesse ou naquele lugar, sabe? Toda a vida importa para Deus. Se nós temos hoje o privilégio de ter encontrado a Jesus Cristo, sabe? Nós precisamos comunicar isso e levar isso a mais lugares, mais longes. E aí vai continuar no versículo 12 aqui, 2 Crônicas, dizendo: o rei Joiada entregava o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes.
Quando terminaram o trabalho, levaram o rei Joiada e o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto do templo e para os sacrifícios e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Então, Joiada ali foi um rei muito importante, do qual, chegou a ser sepultado juntamente ali com o povo, na cidade de Davi. No versículo 17 vai continuar dizendo: depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Zerá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Então aqui o sacerdote Joiada morreu e depois disso Joás começou a dar ouvido aos governantes, aos príncipes ali, e acabaram voltando à prática de adorar outros ídolos. O filho do sacerdote Joiada se levantou então como profeta e começou a declarar o pecado daquele povo. E aí no versículo 21 vai dizer: algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias. E obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, uma mulher na terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher na terra de Moabe. No comentário sobre os livros dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás e as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Então, gente, só finalizando, nosso tempo aqui já se estourou e eu preciso voltar, porque agora, por isso que eu não fiz a live depois, em outro momento, mas porque agora a gente vai ter feira ministerial, muitas coisas. Mas sabe por que eu acredito tanto nesse livro, nessa palavra, em estar falando sobre essa palavra, em estar fazendo essas lives? Porque aqui, que vai falar que o profeta Zacarias, então, foi morto. E aí o Senhor decidiu então ir contra Joás e o reino dele. E vai dizer que o exército dele era enorme e o exército sírio naquela época estava pequeno. Mas o Senhor, vai falar assim, o exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Outro filme que eu assisti, falando rapidamente,
Outro filme que eu assisti foi Remando para a Vitória, alguma coisa assim, que conta também, é baseado em fatos reais, que vai contar ali sobre as Olimpíadas, os competidores dali das Olimpíadas. E em certo momento do filme vai contar que um cara ficou muito doente, ele pegou um vírus e ele ficou muito, 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 muito mal. E nisso que ele ficou doente, ele já estava nas Olimpíadas e ele precisava no outro dia competir. E ele resolveu ir competir, mas enquanto ele estava no barco e ficava uma pessoa assim na frente gritando, dando a direção, a quantidade de remada que eles precisavam fazer, e ele estava como se fosse morto. Ele estava ali cabisbaixo e ele só fazia o que tinha de fazer porque ele não estava se aguentando. E aí, beleza, mas em um determinado momento o cara virou e falou: "Fica aqui comigo, olha pra mim". E ele começou a cantar uma música pra ele. Sabe quando o fôlego de Deus entra na vida de uma pessoa e renova aquela pessoa, e ele se despertou assim, deu um forte suspiro e começou a ponto deles vencerem, porque eles estavam em último lugar praticamente. E eu acredito que o Espírito de Deus, ele é esse, sabe? Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver e fazer coisas tremendamente incríveis e poderosas aqui nessa terra, a ponto de poder mudar, transformar a vida de um abusador, ou transformar, sabe, as causas e tudo aquilo que a gente acha impossível de acontecer, ele pode entrar com o Espírito e renovar e mudar e causar do mesmo jeito que foi feito aqui nesse momento da história. Gente, a gente passou muito, Deus abençoe, foi mal, depois a gente continua, muitas coisas. E é isso, meu culto acabou, não acredito, deixa eu correr, tchau.